Bom, nós hoje, esta nossa última sessão comigo, vai ser dedicada ao teletrabalho, às novas regras. Portanto, o objetivo é percebermos melhor como é que o legislador atualmente desenha o modelo de prestação laboral desta forma muito específica de prestação de atividade, portanto, trabalho remoto. De facto, o teletrabalho, durante muito tempo, foi assim uma espécie de parente pobre na legislação laboral, porque tínhamos apenas 4, 5 artigos, meia dúzia de artigos que legislavam o teletrabalho e, portanto, que não foram suficientemente bastantes para e blindados para ultrapassar várias das questões que se colocaram com a pandemia em 2020 e 2021 e que obrigaram toda a gente, ou muita gente, muitos trabalhadores, a prestarem a sua atividade à distância. O legislador teve necessidade de, em 2021, com a Lei 83, de 6 de dezembro, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro do ano seguinte, portanto, de 2022, veio melhorar significativamente o regime do teletrabalho, portanto, introduziu mais artigos, concretizou vários aspectos que não estavam suficientemente densificados no Código do Trabalho até então. No entanto, continuaram algumas pontas soltas, portanto, relacionadas particularmente com a compensação aos trabalhadores das despesas acrescidas e que eles suportem, os trabalhadores, com a prestação de atividade em teletrabalho. E, portanto, com a Agenda do Trabalho Digno, com a Lei 13 de 2023, de 3 de abril, que entrou em vigor no passado dia 1 de maio, algumas destas questões ficaram dissipadas. Continuamos ainda a aguardar, tal como eu vos vou explicar hoje, a publicação de uma portaria que vai definir os tetos até aos quais os valores de despesas pagas aos trabalhadores como forma de compensação pelas despesas incorridas ao serviço do empregador em regime de teletrabalho vão estar isentas de tributação, portanto, à semelhança do que acontece já para outras prestações, como o subsídio de refeição, que tem um teto em numerário e outro em cartão refeição com uma majoração que sabemos dos 60%, até ao qual não existe tributação nem em sede de segurança social, nem em sede de IRS, também há de ser conhecida, porque divulgada oportunamente e esperemos que seja rapidamente, a portaria que irá definir esses tetos. Para já ainda não conhecemos, mas de facto o Código do Trabalho já refere. Vamos começar então por olhar para a noção de teletrabalho. Portanto, neste artigo, que é o artigo 165, é o primeiro artigo que regula no Código do Trabalho esta prestação de atividade específica. Ele teve aqui uma alteração, não agora, não em 2023, mas já em 2021, por força da Lei 83 de 6 de dezembro, que vos falei há pouco, e, portanto, o legislador considera existir teletrabalho quando a prestação de atividade ocorre em regime de subordinação jurídica, naturalmente que quando falamos de teletrabalho, antes de falar de tele, estamos a falar de trabalho. Portanto, o trabalho, a relação de subordinação jurídica tem que lá estar sempre. Nós sabemos que há imensos prestadores de serviços que prestam a sua atividade remotamente, mas não é disso que estamos aqui estamos a falar sempre de regime de subordinação jurídica. E, portanto, prestação de atividade que é desenvolvida em local não determinado pelo empregador, portanto, não é o empregador que indica ao trabalhador o local no qual a atividade deverá ser prestada, mas é o trabalhador que a seleciona, que a escolhe, e com recurso a tecnologias de informação e comunicação. Portanto, é esta a definição de teletrabalho que depois vai dirigir todo o regime subsequente das normas seguintes, 176 e seguintes, vai apoiar-se nesta noção. Portanto, só as relações laborais que encaixem nesta noção é que poderão estar subordinadas ao regime do teletrabalho. Dar-vos nota que o número 2 desta norma diz que algumas das disposições em matéria de código de teletrabalho, nomeadamente as relativas ao artigo 178, que tem a ver com os equipamentos e sistemas de trabalho, e o artigo 179A, que estabelece as regras em matéria de organização, direção e controle do trabalho,
bem como no que diz respeito à segurança e saúde no trabalho e privacidade do trabalhador em regime de teletrabalho. São tudo temas que nós hoje abordaremos, mas eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que estes temas aplicam-se na parte que seja compatível a todas as situações de teletrabalho à distância, sem subordinação jurídica, portanto, que não seja contrato de trabalho, mas em que haja dependência económica, portanto, em que o prestador de atividade desempenha os seus serviços maioritariamente para uma entidade beneficiária dessa mesma atividade. O que é que o legislador quer aqui dizer? Não quer aplicar em bloco às situações de prestação de serviços em regime de dependência económica todas as regras do teletrabalho. Não é essa a ideia, não é isso que se pretende. No entanto, em matéria de segurança e saúde, controlo e organização da atividade, equipamentos e sistemas de utilização no âmbito da atividade e a privacidade do trabalhador, como são temas muito sensíveis e como estamos a falar, pese embora de um prestador de atividade, não deixa de ser alguém que está inserido na dependência económica, está sob uma forte dependência económica de uma única entidade. Aqui eu faço até ponto com o conceito das entidades contratantes, do Código Contributivo, portanto, com o facto de que a entidade beneficia em mais de 50% do valor total dos honorários pagos àquele prestador de serviço, essa entidade vai ser considerada entidade contratante e, portanto, considerar-se-á que aquele prestador de atividade está em situação de subordinação jurídica. Portanto, o legislador optou em 2021 por estender parcialmente o regime do teletrabalho a situações não de prestação de serviços pura no sentido de que não há dependência económica, para que estas normas dos artigos 178, 179A e 170 possam ser aplicáveis. Temos que estar também a prestadores de serviços. Estes prestadores de serviços têm que desenvolver a sua atividade em regime de dependência económica. O artigo 166 refere-se ao acordo para prestação de teletrabalho. Como é que é possível instituir, numa determinada relação laboral, o regime de prestação de atividade em teletrabalho? Portanto, pode ser verbal? Não. O legislador diz-nos que não. A implementação do regime de teletrabalho depende sempre de acordo escrito. Sempre de acordo escrito entre empregador e trabalhador, que pode constar do próprio contrato de trabalho inicial. Portanto, se eu começo agora a contratar uma pessoa e pretendo que ela, pelo menos parcialmente ou mesmo totalmente, exerça a sua atividade em regime de teletrabalho, eu posso definir esse acordo imediatamente no texto do contrato inicial. Ou então, imaginemos que é alguém que já está a trabalhar para nós há vários anos e, portanto, em que não previmos essa possibilidade ao início, mas agora queremos instituir, implementar um regime de teletrabalho. De que forma é que eu posso fazer? Um aditamento. Portanto, um acordo autónomo, separado do contrato de trabalho, assinado por ambas as partes e que é, de facto, viável para a implementação deste regime. Neste acordo de teletrabalho, esteja ele incerto no próprio contrato, esteja ele autonomizado, deve ser definido o regime de permanência ou de alternância de períodos de trabalho à distância e de trabalho presencial. Portanto, é muito importante definir logo no acordo quais serão as situações em que, ou os períodos, em que o trabalhador estará em regime de teletrabalho, em regime de prestação de atividade presencial, qual o regime de eventual alternância, sei lá, uma semana em regime de teletrabalho, outra semana em regime presencial, por exemplo, é uma das hipóteses, ou um mês em teletrabalho, outro mês em regime presencial. Portanto, no acordo deve-se logo definir o regime de permanência física, presencial do trabalhador, ou de alternância dos períodos de trabalho à distância e de trabalho presencial. Para além disso, o acordo deverá conter e definir designadamente a identificação, assinaturas, domicílio ou sede das partes, portanto, aqueles elementos identificativos do empregador e do trabalhador, o local em que o trabalhador realizará habitualmente o seu trabalho, o qual será considerado para todos os efeitos legais o seu local de trabalho. E isto porque às vezes nós temos tendência a pensar
que o teletrabalho, porque a noção de teletrabalho e o paradigma da prestação laboral em teletrabalho caiu-nos nos braços com a pandemia. Não? E, portanto, de facto, estávamos todos em casa. Mas o teletrabalho não tem necessariamente que ser prestado a partir da residência do trabalhador. Portanto, pode ser prestado a partir de outro local que não seja a residência do trabalhador. E, portanto, é necessário definir no acordo de teletrabalho, esteja ele ou não no contrato, em que local é que o trabalhador realizará habitualmente o seu trabalho, porque é para todos os efeitos que se irá colocar, se irá considerar essa localização como local de trabalho, nomeadamente para efeitos até de seguro de acidentes de trabalho. Também deve indicar-se no acordo o período normal do trabalho diário, semanal e o horário de trabalho. Estes elementos são elementos transversais a todos os contratos. Aqui a particularidade é que, se estamos a falar de um acordo autónomo, por exemplo, que não esteja inserido no contrato de trabalho, e se o trabalhador vai prestar a sua atividade remotamente, pode haver necessidade de adequar o período normal de trabalho diário e semanal. E o horário também. Porque às vezes o trabalhador pode... Imagine que presencialmente o trabalhador precisava de fazer uma deslocação que implicava meia hora de caminho, portanto, de viagem. Agora, até pode conversar com o seu empregador e dizer que não se importa de começar a trabalhar mais cedo, uma hora mais cedo, e também sair mais cedo ao final do dia. Portanto, e o empregador pode aceitar ou não. Isto só para vos fazer este enquadramento de que é viável que, perante o teletrabalho, a figura do teletrabalho, seja definido ou redefinido, redesenhado o período normal de trabalho, sempre com a observância dos períodos legais máximos, não é? Mas que seja redesenhado o horário de trabalho. O acordo também deverá conter atividade contratada, com a indicação da categoria correspondente do trabalhador, a retribuição a que o trabalhador terá direito, incluindo eventuais prestações complementares e acessórias, a propriedade dos instrumentos de trabalho. Quem é que é o proprietário dos instrumentos de trabalho? É o trabalhador ou o empregador? Bem como a identificação da entidade ou da pessoa responsável pela respectiva instalação e manutenção. E ainda, muito importante, a definição da periodicidade e o modo de concretização dos contactos presenciais, porque, independentemente de ser definido ou não o regime de prestação laboral em regime de teletrabalho, há, como vamos perceber aqui das normas que vamos estudar, períodos mínimos que a lei impõe que o trabalhador tenha de contacto presencial com o empregador, nomeadamente para evitar algumas situações de isolamento, que sabemos que o teletrabalho, todos nós estivemos em teletrabalho, muitos de nós estiveram em teletrabalho durante a pandemia e todos nós reconhecemos vantagens e também desvantagens a esta figura de trabalho remoto. Claro que em termos de desvantagens eu diria que a impossibilidade ou a maior dificuldade de contacto, algum isolamento, alguma tendência se calhar para até trabalhar mais, porque não estamos ali com a pressão do termo do período normal de trabalho diário, podem influenciar negativamente ou de forma menos favorável o trabalhador. E, portanto, é necessário que o acordo contenha a indicação dos períodos mínimos para que sejam concretizados contactos presenciais entre os trabalhadores, os colegas de trabalho, os chefias, portanto, o empregador. Podemos ter, dentro da prestação de teletrabalho, ou aquele acordo que é firmado pelas partes, sentam-se à mesa, fazem o contrato, falam sobre o teletrabalho, assinam ambos e, enfim, fica o problema resolvido. As partes, por acordo, definem a prestação de trabalho neste regime, mas também pode não ser assim e o teletrabalho acabar por ser instituído por via de uma proposta de acordo dirigida à contraparte e o trabalhador disporá aqui de um prazo para se pronunciar ou favoravelmente ou não quanto à proposta. Portanto, se a proposta de acordo de teletrabalho partir do empregador, a oposição do trabalhador nunca tem que ser fundamentada. Portanto, ele não tem que dizer
não quero prestar teletrabalho por A, B, C ou D. Não. Ele pode simplesmente dizer que não está interessado, que não pretende prestar atividade em teletrabalho, sem ter que invocar qualquer fundamento. E, por outro lado, a recusa do trabalhador em prestar trabalho em teletrabalho não pode constituir nem causa de despedimento, nem sequer fundamento para a aplicação de qualquer outra sanção, ainda que seja a mais leve da repreensão. No caso de atividade contratada com o trabalhador ser, pela forma como se insere no funcionamento da empresa e tendo em conta os recursos de que esta dispõe, compatível com o regime de teletrabalho, se a proposta provier do trabalhador, portanto, for apresentada pelo trabalhador, aqui o empregador, para poder recusar, já tem que indicar fundamentação sustentada. Claro, naturalmente, que estamos sempre a falar da compatibilidade da natureza da atividade com a prestação de trabalho à distância. Há atividades para as quais a porta do teletrabalho fica imediatamente encerrada, mas sempre que for compatível e a entidade empregadora reunir meios, recursos que lhe permitam a prestação de trabalho neste regime, se for o trabalhador a propor trabalhar em teletrabalho, o empregador, para recusar, tem que ser primeiro por escrito e depois indicar de forma fundamentada as razões pelas quais pretende recusar. O local de trabalho previsto no acordo de teletrabalho pode ser alterado pelo trabalhador mediante acordo escrito com o empregador. Portanto, em qualquer altura, o local de prestação de atividade à distância pode ser objeto de alteração, desde que exista anuência escrita entre ambas as partes, portanto, empregador e trabalhador. Muito importante também, algo que nasce com a Lei 83/2021, de 6 de dezembro, que é a questão da possibilidade, aliás, eu diria, é uma possibilidade, até facultativa, obviamente, mas eu diria que até para empresas que tencionem implementar o regime de teletrabalho, é muito importante que possam refletir sobre isto, que é a definição, a elaboração de um regulamento interno, no âmbito do qual o empregador vai definir quais são as atividades que podem ser desempenhadas em regime de teletrabalho e quais aquelas que não podem e porquê, não é? Portanto, ficam logo as regras do jogo clarificadas e as condições em que a adoção do teletrabalho na empresa pode ser aceite pelo próprio empregador. Portanto, para tornar estas questões mais transparentes e não haver dúvidas na esfera dos trabalhadores, mas o empregador vai aceitar? Não vai? Será que se eu fizer a proposta vou levar uma recusa? O empregador, claro que há situações, e nós ontem até as abordamos a propósito da conciliação, de algumas formas de conciliação das responsabilidades familiares com os profissionais. Há algumas formas de teletrabalho em que o empregador não pode opor-se, não é? Portanto, desde que haja a compatibilidade dos meios e da natureza da atividade, por exemplo, nomeadamente quando se trata de trabalhadores progenitores de crianças com menos de 3 anos, que já vos falei ontem. Mas, nas demais situações, o empregador pode optar por deixar as regras do jogo antecipadamente claras para todos. Como? Através da elaboração de um regulamento interno, que há de ser divulgado no seio da organização, e onde se identificam as atividades, passíveis ou não de serem trabalhadas e exercidas em regime de teletrabalho, e as condições em que a adoção do teletrabalho poderá ser aceita. Por exemplo, a empresa pode definir que só aceita que as pessoas trabalhem em teletrabalho se for com uma alternância nunca inferior sei lá, 15 dias com trabalho presencial, portanto, ou um mês, ou outra definição qualquer que o empregador entenda ser adequado também à satisfação dos seus interesses económicos e dos seus interesses de funcionamento. Como já ontem tive a oportunidade de vos salientar, mas hoje tenho naturalmente também que recuperar, porque pode haver aqui pessoas que não assistiram à formação de ontem,
No âmbito do teletrabalho, há situações em que os trabalhadores têm direito ao regime de teletrabalho. Portanto, não se trata, em bom rigor, de fazer uma proposta, de ela poder ser aceita ou não pelo empregador. Não, trata-se de um direito que a lei confere. E, portanto, os trabalhadores com filhos com idade até 3 anos, ou independentemente da idade, se as crianças tiverem deficiência, doença crónica ou doença oncológica e viverem com os progenitores, trabalhadores, tem direito o trabalhador a exercer a atividade em regime de teletrabalho, desde que sejam verificados os tais 2 requisitos da compatibilidade da atividade com o trabalho remoto e a empresa dispor de recursos e meios para o efeito. Este direito dos trabalhadores não pode ser objeto de recusa por parte do empregador. Portanto, o empregador não pode opor-se ao pedido do trabalhador nestas circunstâncias. O trabalhador com crianças, com filhos, até aos 8 anos de idade, portanto, com mais de 3 e até aos 8, pode também beneficiar deste direito em algumas situações específicas. Mas neste caso também, já vos digo quais são essas circunstâncias que admitem a extensão do direito ao teletrabalho, mas neste caso já há aqui uma nuance, porque este direito já não é um direito absoluto, porque se estivermos a falar de uma microempresa, portanto, uma empresa que empregue menos de 10 trabalhadores, isto é, até 9 inclusive, o empregador já pode opor-se a este direito. Portanto, quando é que se prolonga ou se estende o direito ao teletrabalho no caso de trabalhadores com filhos até aos 8 anos de idade? Nos casos em que ambos os progenitores reúnam condições para o exercício da atividade em regime de teletrabalho e desde que o teletrabalho seja exercido por ambos de forma equitativa, ou seja, em períodos sucessivos de igual duração, dentro de um prazo de referência de 12 meses. Dentro de um ano, o progenitor e a progenitora terão que equilibrar os saldos de tempo de teletrabalho de maneira a não ser só um deles a ficar com a exclusividade da prestação ou a quase exclusividade da prestação de teletrabalho. Também no caso de famílias monoparentais ou situações em que apenas um dos progenitores comprovadamente reúne condições para o exercício da atividade em regime de teletrabalho, será possível, existindo o filho ou a filha do trabalhador tiver até 8 anos de idade, será possível também beneficiar do direito ao regime do trabalho remoto. Portanto, mais uma vez, aqui a única limitação é mesmo a questão das microempresas, no caso dos trabalhadores com filhos até aos 8 anos de idade. Têm também direito a exercer atividade em regime de teletrabalho, e isto agora é que é novo, portanto já sofre aqui uma alteração com a Lei 13 de 2023, 3 de abril. O trabalhador a quem tenha sido reconhecido o estatuto de cuidador informal não principal, portanto, a nova figura de trabalhadores que surge no Código do Trabalho com uma proteção muito, muito ampla, ali nos artigos 100, já vos digo, 110, creio eu, só um minuto. Bom, já vos digo quais são os artigos do trabalhador cuidador, já vos dou essa indicação, vou só aqui terminar então esta primeira parte. Portanto, é possível então que os trabalhadores cuidadores, portanto, pessoas a quem tenha sido reconhecido o respectivo estatuto, que carece de um procedimento próprio, específico junto à Segurança Social, beneficiarem da prestação de atividade em regime de teletrabalho pelo período máximo de 4 anos seguidos, ou interpelado, portanto, à escolha do trabalhador, desde que, e mais uma vez, se trate de atividade compatível com o trabalho remoto e o empregador disponha de meios para o efeito. Neste caso, portanto, no caso exclusivo, já não estou a falar da questão dos progenitores, pais de crianças até aos 3 anos ou até aos 8 anos de idade. No caso de prestação de trabalho à distância dos trabalhadores cuidadores, o empregador pode opor-se ao direito quando se verifique alguma destas situações. Por um lado, com fundamento em exigências imperiosas
ligadas ao funcionamento normal da empresa, ou quando entenda que não estão reunidas, por outra via, as condições necessárias, por exemplo, pelo facto de se tratar de um trabalhador insubstituível, um trabalhador que tem que estar sempre presencialmente na empresa, e nesse caso também poderá não ser aplicável o teletrabalho, o empregador poderá opor-se. Quando há esta oposição, o trabalhador não poderá ficar desprotegido, ele vai beneficiar da possibilidade de recorrer ou ao horário de trabalho flexível que estudamos ontem, que está previsto no artigo 57, ou ao horário de trabalho a tempo parcial, portanto, para permitir uma melhor conciliação das responsabilidades do trabalhador, do trabalhador cuidador com a pessoa cuidada. Se o empregador não conferir ao trabalhador cuidador os direitos que ele beneficia com esta nova redação legal, portanto, do teletrabalho, incorre em contraordenação grave. Vamos agora olhar para a norma do artigo 167 do Código do Trabalho, que estabelece as condições de duração e cessação do acordo de teletrabalho. Portanto, quanto tempo pode durar a prestação de atividade em teletrabalho, quando é que pode cessar? Bom, o acordo de teletrabalho pode assumir ou revestir uma de duas modalidades. Ou ser celebrado com uma duração determinada, portanto, um prazo certo, ou com duração indeterminada, portanto, com início, mas sem um fim definido antecipadamente. Se o acordo de teletrabalho for celebrado com duração determinada, diz o legislador que ele não pode exceder 6 meses, não obstante depois poder ser renovado automaticamente por iguais períodos, exceto se nenhuma das partes declarar por escrito à contraparte, com a observância deste prazo, isto é, até 15 dias antes do termo, que não pretende a renovação. Portanto, temos aqui um regime muito particular, que é um teto máximo de duração inicial do acordo de teletrabalho com duração determinada, de 6 meses, que podem depois ser objeto de renovações automáticas, e não temos limites de renovações, não temos teto máximo depois de duração. O que temos é a possibilidade de qualquer uma das partes, empregador ou trabalhador, depois destes 6 meses, poder opor-se à renovação, desde que o faça por escrito e até 15 dias antes da data do termo da renovação. Portanto, imaginemos, fazemos o acordo inicial de 6 meses, ele renova por mais 6, mas eu, a partir dessa primeira renovação, eu, empregador, não quero que o trabalhador continue em teletrabalho. Portanto, eu tenho até 15 dias antes do termo desta renovação de comunicar ao trabalhador que não pretendo renovar o acordo. Já se o acordo de teletrabalho tiver duração indeterminada, neste caso, qualquer das partes pode fazê-lo cessar imediatamente mediante comunicação escrita, que produzirá efeitos no 60º dia posterior à comunicação. Portanto, basicamente, é um aviso prévio, uma antecedência de 60 dias, relativamente à data a partir da qual se pretende pôr termo ao acordo de teletrabalho. Portanto, quando falamos de um acordo, vamos utilizar esta expressão só para que todos possamos perceber melhor, permanente, de duração permanente, ele durará sem qualquer limitação temporal, mas com esta possibilidade de qualquer das partes rompê-lo, desde que o faça mediante comunicação escrita, que vai produzir efeitos 60 dias após. Vou só localizar, portanto, dar-vos nota aos artigos que se referem ao Estatuto do Trabalhador Cuidador, portanto, à proteção do trabalhador cuidador no Código do Trabalho, é os artigos 101A a 101H. 101A a 101H. Por outro lado, e independentemente de estarmos a falar de acordo para teletrabalho com duração determinada ou indeterminada,
O artigo 77 também prevê aqui, no seu número 4, uma espécie de período experimental do teletrabalho, ou seja, qualquer das partes pode denunciar o acordo durante os primeiros 30 dias da sua execução. Portanto, empregador e trabalhador podem pôr termo ao acordo dentro desta fase que o legislador não reconhece como período experimental, mas essencialmente tem essa finalidade, que é perceber se as partes se adaptam ou não à prestação de atividade nestes moldes. Temos aqui 30 dias, independentemente de ser, volto a referir, acordo com duração determinada ou indeterminada, para qualquer das partes pôr termo ao acordo. Quando cessa o acordo de teletrabalho no âmbito de um contrato de trabalho de duração indeterminada ou cujo termo não tenha sido atingido, o trabalhador retoma a sua atividade em regime presencial e, naturalmente, sem prejuízo nem da sua categoria, antiguidade, nem de nenhum outro ou outros direitos que lhe tenham sido reconhecidos aos trabalhadores da empresa e que tenham ficado a prestar atividade em regime presencial e com funções e duração de trabalho idênticas. Portanto, prevê-se aqui este princípio de não discriminação, nem de favorecimento, portanto, discriminação positiva ou negativa, portanto, prejudicial ao trabalhador pelo facto de ele ter estado em teletrabalho. Ele, quando regressa, vai ter exatamente direito à sua categoria, à sua progressão na carreira, às retribuições que os demais trabalhadores com idênticas funções e com duração de trabalho similares, em regime de trabalho presencial, tenham também recebido. Quanto aos equipamentos e sistemas, temos agora aqui o artigo 168, que sofreu também uma alteração muito importante com a Agenda do Trabalho Digno, com a Lei 13 de 2023, relativamente às despesas, e diz-se o seguinte: o empregador é responsável pela disponibilização ao trabalhador dos equipamentos e sistemas necessários à realização do trabalho e à interação trabalhador-empregador. Portanto, a regra que emerge logo do número 1 do artigo 178 é que compete ao empregador disponibilizar ao trabalhador os equipamentos e sistemas que se mostrem necessários para que o trabalhador realize a sua prestação de trabalho. O acordo para prestação de trabalho deve especificar se estes equipamentos e sistemas são fornecidos diretamente pelo empregador ou se são adquiridos pelo trabalhador com a concordância do empregador acerca das suas características e preços. Podemos ter uma de duas situações. Ou o empregador compra e fornece diretamente, ou então é o trabalhador que vai adquirir esses equipamentos, mas neste caso terá que obter a anuência do empregador prévia, quer quanto às características dos equipamentos, sei lá, um computador com uma característica XPTO, com capacidade de memória de X ou Y, e quanto aos preços, muito importantes, obviamente, porque muitas vezes é este o ponto até de discórdia que poderá surgir. E portanto, temos estas duas possibilidades. E eu assinalei aqui a negrito porque, de facto, é isto que é agora modificado na Lei 13 de 2023, que é a questão das despesas, da compensação por despesas, que estava ainda de fora, em termos de regulamentação, não estava muito claro, falou-se muito sobre isto. A Lei 83 de 2021, quando alterou o regime do teletrabalho, ficou assim meia no ninho, portanto não estava muito clara. E agora podemos ainda continuar a apontar, obviamente, algumas críticas, mas já temos alguns avanços na lei nesta matéria, porque diz o seguinte, no artigo 168, são integralmente compensadas pelo empregador todas as despesas adicionais que comprovadamente o trabalhador suporte como direta consequência da aquisição ou uso dos equipamentos e sistemas informáticos ou telemáticos necessários à realização do trabalho, incluindo, e era aqui nesta questão que se debatia muito, os acréscimos de custos de energia e da rede instalada no local de trabalho em condições de velocidade compatível com as necessidades de comunicação de serviço, assim como os custos de manutenção dos mesmos equipamentos e sistemas. Portanto, fica claro que compete ao empregador pagar tudo em matéria de
despesas adicionais, portanto, que não tenham sido incorridas previamente, que se mostrem comprovadas e que o trabalhador suporte como consequência direta ou da aquisição ou do uso de equipamentos e sistemas informáticos ou telemáticos para dar cumprimento às suas funções. Por outro lado, o contrato individual de trabalho e o contrato coletivo de trabalho devem fixar, na celebração do acordo para a prestação de trabalho, o valor da compensação devida ao trabalhador pelas despesas adicionais. Portanto, isto é muito importante, porque vem-se agora dizer que o próprio contrato de trabalho ou o acordo, ou se o teletrabalho estiver regulado por IRCT, também deve ser o IRCT a definir, deve ser fixado nestes documentos o valor da compensação devida ao trabalhador pelas despesas adicionais. E se não houver este acordo, se as partes não tiverem previsto o valor da compensação a pagar pelo empregador ao trabalhador pelas ditas despesas adicionais, o que é que diz a lei agora? Na falta de acordo, número 4 do artigo 168, na falta de acordo entre as partes sobre um valor fixo, vão considerar-se despesas adicionais quais? As correspondentes à aquisição de bens e ou serviços de que o trabalhador não dispunha antes da celebração do acordo, assim como as que sejam determinadas por comparação com as despesas homólogas do trabalhador no último mês de trabalho em regime presencial. Portanto, há algumas que são fáceis de compreendermos e quantificarmos. Comprou um computador novo, contratou um serviço de internet que não tinha, comprou uma impressora. Portanto, são tudo despesas adicionais relativas à aquisição de bens ou serviços que o trabalhador não tinha antes da celebração do acordo de prestação de trabalho remoto. Mas, para além dessas, podemos ter mais. Aquelas, nomeadamente, relacionadas com a energia ou com acréscimos de internet. Bom, nesses casos, como é que nós apuramos o valor das despesas? Comparamos as despesas homólogas do trabalhador nessas rúbricas específicas, admitamos a questão da energia, com o valor despendido pelo trabalhador a esse mesmo título no último mês de trabalho em regime presencial. Portanto, vai começar a trabalhar em teletrabalho a partir de 1 de agosto. Vamos comparar as despesas que ele vai ter a partir de agosto com as que ele teve em julho, se é que em julho esteve a trabalhar presencialmente. Quando é que é devido o pagamento da compensação? Imediatamente após a realização das despesas pelo trabalhador. Portanto, não pode diferir-se no tempo o pagamento destas despesas, dizer-se, por exemplo, que as despesas são apuradas 2 vezes ao ano e são pagas até 30 de junho ou até 31 de dezembro. Não. A lei diz que estas despesas, e trata-se de pagamento de compensação por despesas incorridas pelo trabalhador, deve ser efetuado imediatamente após a realização dessas despesas pelo trabalhador. Portanto, daqui se decorre que deverá ser efetuado com o pagamento da retribuição respectiva do mês. Ainda neste âmbito dos equipamentos e sistemas, a compensação é considerada para efeitos fiscais custo para o empregador e na esfera do trabalhador não é considerada rendimento. Mas, mais uma vez, tem um teto. Portanto, há de ser definido o valor até ao qual portanto, este valor está isento de tributação e esse valor haverá de ser definido por portaria que ainda não foi publicada. Portanto, esta é uma alteração da Lei 13, que entrou em vigor em 1 de maio e, portanto, ainda não foi publicada a portaria que há de definir os limites destes valores. Sendo os equipamentos e sistemas utilizados no teletrabalho fornecidos pelo empregador, as condições para o seu uso, para além das necessidades do serviço, são estabelecidas pelo regulamento interno. Portanto, o empregador pode também definir no regulamento interno em que condições é que admite que o trabalhador possa utilizar, por hipótese, o computador, o telemóvel, a impressora, portanto, equipamentos e sistemas que foram fornecidos por ele, empregador, para fins diversos
dos propósitos profissionais, portanto, para fins pessoais. No caso de não haver regulamento interno a prever esta regulamentação, portanto, daí também a importância dos empregadores pensarem na elaboração de um regulamento interno, porque há realmente várias questões que podem ficar logo arrumadas no regulamento interno, ou, havendo regulamento interno, ele não estabelecer estas condições, então deverão ser definidas por acordo. Portanto, empregador e trabalhador vão definir por acordo se é admissível ou não a utilização dos equipamentos e sistemas para outros fins que não os fins profissionais. Desde que esses equipamentos e sistemas, mais uma vez, tenham sido fornecidos pelo empregador, porque se forem propriedade do trabalhador, se o trabalhador estiver a utilizar equipamentos seus, esta questão não se coloca. Constitui contraordenação grave a aplicação ao trabalhador de qualquer sanção pelo uso dos equipamentos e sistemas para além das necessidades de serviço, quando esse uso não esteja expressamente condicionado. Portanto, muito importante é que o empregador não vai poder instaurar nenhum procedimento disciplinar, não vai poder repreender o trabalhador, se tiver conhecimento que ele está a utilizar os equipamentos e sistemas para fins extra-profissionais, se não tiver definido lá atrás a montante, as condicionantes, portanto, os termos ou as limitações em que essa utilização deveria ocorrer. Quanto à igualdade de direitos e deveres, temos aqui na norma do artigo 169 a disposição que prevê que o trabalhador em regime de teletrabalho tem exatamente os mesmos direitos e deveres dos demais trabalhadores da empresa com a mesma categoria ou com função idêntica, nomeadamente no que se refere à formação, a promoção na carreira, limites da duração do trabalho, portanto, muito importante, o trabalhador não é por estar a trabalhar a partir de casa que vai trabalhar mais horas, tem que estar também balizado com os limites da duração da prestação laboral. Os períodos de descanso, incluindo férias pagas, proteção da saúde e segurança no trabalho, reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais e acesso à informação das estruturas representativas dos trabalhadores, incluindo o direito a, portanto, tudo isto que vimos, incluindo, tem direito a receber no mínimo a retribuição equivalente àquela que receberia em regime presencial com a mesma categoria e função idêntica, tem direito a participar presencialmente em reuniões que se realizem nas instalações da empresa mediante convocação das comissões sindicais e intersindicais ou da comissão de trabalhadores nos termos da lei, tem direito a integrar o número de trabalhadores da empresa para todos os efeitos relativos às estruturas de representação coletiva, podendo ainda também candidatar-se a essas mesmas estruturas. Quanto às regras de organização, direção e controle do trabalho. Bom, estabelece o artigo 169-A do Código do Trabalho. Esta norma foi aditada ao Código através ou pela Lei número 83 de 2021, de 6 de dezembro, a tal que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2022, e diz o seguinte nesta matéria. As reuniões de trabalho à distância, assim como as tarefas que, pela sua natureza, devam ser realizadas em tempos precisos e em articulação com outros trabalhadores, devem ter lugar dentro do horário de trabalho e ser agendadas preferencialmente com 24 horas de antecedência. Portanto, uma reunião de trabalho à distância, em que participe não só o trabalhador, mas outros colegas de trabalho que até estejam a trabalhar presencialmente, chefias e eventualmente até terceiros, devem sempre realizar-se dentro do horário de trabalho, portanto, e não para além dos períodos normais de trabalho, e ser agendadas com antecedência mínima de 24 horas. A lei fala em preferencialmente, daqui decorre que, obviamente, nós sabemos, as relações laborais, por vezes, o dia-a-dia de trabalho obriga a que as agendas sejam improvisadas e à marcação de compromissos de última hora e, portanto, é óbvio que o trabalhador não poderá escusar-se a participar de uma reunião que não pudesse ter sido agendada com maior antecedência, porque o fundamento para aquela reunião ocorreu naquele dia, naquela hora, e, portanto, a urgência do tema
impõe que as pessoas se reúnam de imediato ou no próprio dia, portanto, não é observada esta antecedência das 24 horas. Bom, quando isso acontece, não há de ser essa razão que poderá legitimar o trabalhador a recusar participar da reunião, mas, por sistema, não deve ser o empregador a permitir ou a convocar o trabalhador para reuniões de trabalho à distância, em que haja articulação com terceiros, com outros trabalhadores, sem que diligencie por avisá-lo com uma antecedência mínima de 24 horas. O trabalhador é obrigado a comparecer nas instalações da empresa ou noutro local que venha a ser designado pelo empregador para participar de reuniões, de ações de formação e outras situações que exijam presença física do trabalhador, para as quais, e agora sim, tenha sido convocado com pelo menos 24 horas de antecedência. Se o trabalhador está em teletrabalho e o empregador às 10 da manhã liga e diz: daqui a meia hora tens que estar na empresa, o trabalhador não é obrigado. Desta norma resulta que ele só é obrigado a comparecer à empresa para a realização de reuniões, a participação de ações de formação ou outras situações que imponham a sua presença, desde que a convocatória para estar presente tenha ocorrido com a antecedência mínima de 24 horas. O empregador fica obrigado, reparem, muito importante, a suportar o custo das deslocações do trabalhador à empresa, na parte em que eventualmente exceda o custo normal do transporte entre o domicílio do trabalhador e o local em que normalmente prestaria trabalho em regime presencial. Vamos admitir que o empregador convoca o trabalhador para estar presente, não nas instalações da empresa, que seria um local habitual de trabalho presencial, mas num cliente que está localizado no Porto e o trabalhador reside em Braga. O empregador terá que suportar o custo das deslocações que exceda o custo normal do transporte que o trabalhador incorreria desde a sua residência até ao local habitual do trabalho presencial. Os poderes de direção e controlo da prestação de trabalho no teletrabalho são exercidos preferencialmente por meio dos equipamentos e sistemas de comunicação e informação, que se encontram afetos à atividade do trabalhador e de acordo com procedimentos previamente conhecidos por ele e compatíveis com respeito pela sua privacidade. Portanto, é muito importante termos presente que o controle da atividade do trabalhador pelo empregador não pode ser feito através de mecanismos que ofendam a privacidade do trabalhador. Sei lá, como pequenas câmaras instaladas, como sistemas de controle permanente, porque, aliás, está aqui salientado que é proibido impor a conexão permanente durante a jornada de trabalho por meio de imagem ou som. Portanto, o empregador não pode criar mecanismos de captação de imagem ou de som permanentes para controlar a assiduidade e a prestação laboral. Portanto, quaisquer meios que sejam instituídos pelo empregador para o controle, que é óbvio que o empregador tem o poder e o direito a controlar a assiduidade, a pontualidade, a execução do trabalho do trabalhador, exatamente como poderia fazê-lo em regime presencial. Não pode utilizar procedimentos que não tenham sido comunicados previamente ao trabalhador. O trabalhador tem que saber por que via é que lhe é controlada a assiduidade, o cumprimento de determinadas tarefas, e também deverão ser estes procedimentos compatíveis com o respeito pela atividade, pela privacidade do trabalhador. O controle da prestação de trabalho por parte do empregador deve respeitar, assim, os princípios da proporcionalidade e da transparência, sendo proibido, então, dizia-vos eu há instantes, impor a conexão permanente durante a jornada de trabalho por meio de imagem ou som. Quanto a deveres especiais, naturalmente que no que diz respeito ao teletrabalho, o trabalhador e o empregador estão adstritos e beneficiam dos mesmos direitos que são atribuídos às mesmas partes em regime presencial. Mas, para além destes,
são consagrados na lei direitos, deveres especiais, quer para o trabalhador, quer para o empregador, como vamos perceber. Vamos começar pelos deveres especiais do empregador. Portanto, neste caso, o artigo 169b do Código do Trabalho, que foi também editado em 2021, com entrada em vigor em janeiro de 2022. Portanto, o regime de teletrabalho implica para o empregador os seguintes deveres especiais: informar o trabalhador, quando necessário, acerca das características e do modo de utilização de todos os dispositivos, programas e sistemas adotados para acompanhar à distância a sua atividade. Este é um dos deveres especiais, a que somam todos os outros gerais, volto a dizer. Abster-se de contactar o trabalhador no período de descanso. Nós ontem já falamos um bocadinho nisto, quando nos referíamos à conciliação da vida familiar com a vida profissional e, portanto, o quão importante é impor limites aos empregadores nos contactos que façam telefónicos, por via eletrónica, para além do período normal de trabalho, portanto, em períodos de descanso, e efetivamente está prevista este dever especial, cuja violação constitui o empregador em contraordenação grave. Diligenciar no sentido da redução do isolamento do trabalhador, promovendo, vamos cá ver a tal periodicidade. Há bocado eu dizia-vos que nos acordos de teletrabalho as partes têm que definir a periodicidade de trabalho presencial alternado com o trabalho à distância e, neste caso, se as partes não estabelecerem um período mínimo de alternância entre o trabalho remoto e o trabalho presencial, o empregador deve diligenciar no sentido de estabelecer contactos presenciais do trabalhador em teletrabalho com as chefias e demais trabalhadores com intervalos não superior a 2 meses. Portanto, pelo menos a cada 2 meses, e isto é o máximo, pelo menos a cada 2 meses terão que existir contactos presenciais entre o trabalhador remoto e as chefias e demais trabalhadores, portanto, com a organização presencial da empresa. Com que objetivo? Reduzir os efeitos do isolamento do trabalhador. Por outro lado, ainda deve o empregador garantir ou custear as ações de manutenção e de correção de avarias do equipamento e dos sistemas utilizados no teletrabalho, independentemente da propriedade dos mesmos. É irrelevante que os equipamentos de trabalho sejam propriedade do trabalhador ou do empregador. Competirá sempre ao empregador custear a manutenção e a correção de avarias que os equipamentos de trabalho possam sofrer. Consultar o trabalhador por escrito antes de introduzir mudanças nos equipamentos e sistemas utilizados na prestação de trabalho, nas funções atribuídas ou em qualquer característica da atividade contratada. Portanto, sempre que houver alterações nos equipamentos e sistemas utilizados no trabalho, nas funções, tarefas atribuídas ou em qualquer característica da atividade que foi contratada inicialmente, o empregador deve consultar o trabalhador por escrito, dando-lhe a conhecer estas alterações, podendo o trabalhador responder. Facultar ao trabalhador a formação de que este careça para o uso adequado e produtivo dos equipamentos e sistemas que serão utilizados por este no teletrabalho. Muito importante, o trabalho a tempo em regime presencial pode não exigir conhecimentos específicos no tratamento e na utilização de alguns equipamentos e sistemas que o trabalhador vai ter que passar a utilizar quando estiver em teletrabalho. Ora, acontecendo esta situação, havendo necessidade de adaptar a utilização e fornecer ao trabalhador as condições de uso adequado e produtivo destes novos equipamentos e sistemas que o trabalhador usará em teletrabalho, é necessário que o empregador lhe conceda formação adequada.
Por outro lado, e na esfera do trabalhador, existem também deveres especiais a que este está sujeito. Informar atempadamente a empresa de quaisquer avarias ou defeitos de funcionamento dos equipamentos e sistemas utilizados na prestação de trabalho. Portanto, o computador avariou, a impressora não funciona. Com isso, por exemplo, o trabalhador não conseguiu terminar uma tarefa que lhe estava atribuída. Tem que imediatamente informar o empregador desta circunstância. Primeiro porque ela implica o não cumprimento de uma tarefa que o empregador lhe havia atribuído, e se calhar com a definição de um prazo. E, por outro lado, se existe uma avaria, se existe um defeito, é o empregador que tem a responsabilidade de a consertar, de fazer a manutenção dos equipamentos, e, portanto, tem que ter conhecimento atempado da existência destes problemas. Também cumprir as instruções do empregador no que respeita à segurança da informação utilizada ou produzida no desenvolvimento da atividade contratada, respeitar e observar as restrições e os condicionamentos que o empregador defina previamente no que respeita ao uso para fins pessoais dos equipamentos e sistemas de trabalho fornecidos por aquele. Ou seja, se o empregador estabeleceu que o computador, que é propriedade sua do empregador, não pode ser utilizado em condição alguma pelo trabalhador para fins pessoais, o trabalhador deve obedecer, deve cumprir essas restrições, respeitá-las, sob pena de não o fazendo, incorrer em infração disciplinar. Já tínhamos visto que se estas regras do jogo não tiverem sido definidas, antecipadamente, é que o trabalhador não pode ser responsabilizado disciplinarmente, mas se elas tiverem sido previstas, o trabalhador deve cumpri-las. Por outro lado, o trabalhador tem também que observar as diretrizes do empregador em matéria de segurança, matéria de saúde e segurança no trabalho. Para além das responsabilidades ou da responsabilidade disciplinar que possa emergir para o trabalhador por violar os deveres indicados aqui nestas alíneas que vos referi, pode haver responsabilidade civil. Portanto, nomeadamente por... imaginem que um determinado equipamento tem uma avaria ou tem um defeito. Se o trabalhador não comunicar atempadamente, pode ficar em causa, por exemplo, o acionar da garantia, ou pode agravar o defeito ou a avaria que o equipamento é portador, possui. Portanto, para além da responsabilidade disciplinar, por violação destes deveres expressamente previstos no Código do Trabalho, pode haver ainda a responsabilidade civil do trabalhador. Quanto à matéria de privacidade do trabalhador em regime de teletrabalho, esta norma, ela surge com uma alteração muito relevante em 2021. O empregador é obrigado, sob pena de contraordenação grave, a respeitar a privacidade do trabalhador, o horário de trabalho e os tempos de descanso e de repouso da família deste, bem como proporcionar-lhe boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico como psíquico. Sempre que o teletrabalho seja realizado no domicílio do trabalhador, o empregador pode sempre fazer a visita ao local de trabalho. Mas sempre que o local da prestação de teletrabalho é a residência do trabalhador, é o seu domicílio, esta visita pelo empregador ao local de trabalho requer, primeiramente, um aviso prévio nunca inferior a 24 horas. E depois, a concordância do trabalhador. Uma coisa é o teletrabalho ser realizado num escritório, num outro local, num open space, onde às vezes muitas empresas têm alocados trabalhadores a realizar teletrabalho. Outra coisa é ser o domicílio do trabalhador. Neste caso, estamos a ingerir-nos no espaço privado do próprio trabalhador e da sua família, e por isso o trabalhador tem que prestar a sua concordância, sem prejuízo desta antecedência mínima de 24 horas. Por outro lado, a visita ao local de trabalho não pode ter quaisquer finalidades. Está adstrita exclusivamente ao controle da atividade laboral, bem como à verificação dos instrumentos de trabalho, e apenas só poderá ser efetuada na presença do trabalhador durante o horário de trabalho acordado. Portanto, se o trabalhador, imaginemos, tem um horário em que termina às 18 horas, o empregador não pode chegar lá às 19, nem às 20. Portanto, deve realizar esta visita dentro do horário de trabalho e sempre na presença do trabalhador, sob pena de incorrer em contraordenação grave. É o que decorre
do número 7 do artigo 170 do Código do Trabalho. Por outro lado, é proibida a captura e utilização de imagem, de som, de escrita, de histórico ou o recurso a outros meios de controlo que possam afetar o direito à privacidade do trabalhador, sob pena de contraordenação muito grave. Aqui o legislador até vai mais longe. Portanto, quaisquer mecanismos de controlo que o empregador tenha instituído, que possam passar pela captura e utilização da imagem, de som, de escrita, portanto, aquilo que é redigido no ecrã, de histórico, o que é que o trabalhador visualizou, que páginas é que o trabalhador visualizou nos últimos dias de trabalho, durante um determinado período temporal, ou quaisquer outros meios de controle, sei lá, estou-me a recordar de se ter falado na altura de um sistema qualquer que estava no rato do trabalhador, portanto, sempre que o trabalhador estivesse mais do que uns meros minutos sem mexer no rato, aquilo já soava um alerta qualquer ao empregador. Portanto, quaisquer meios que sejam de controle da atividade de trabalho que possam afetar o direito à privacidade do trabalhador serão não aceitos e, portanto, o empregador incorrerá em contraordenação muito grave. Por outro lado, no que diz respeito à segurança e saúde no trabalho, é vedada a prática de teletrabalho em atividades que impliquem o uso ou o contacto com substâncias e materiais perigosos para a saúde ou a integridade física do trabalhador, com exceção desses trabalhos serem efetuados em instalações certificadas para o efeito. Portanto, quaisquer atividades do trabalhador que envolvam a utilização ou contacto com substâncias ou materiais perigosos para a sua saúde ou integridade física, não podem ser desenvolvidas estas atividades remotamente no domicílio do trabalhador, nem em qualquer outro local, exceto se for um local cujas instalações tenham sido construídas ou certificadas para o efeito. O empregador deve ainda, isto é muito importante, sob pena de contraordenação muito grave, portanto, a mais gravosa das sanções, deve promover a realização de exames de saúde no trabalho antes de implementar o teletrabalho. O empregador hoje quer colocar determinados trabalhadores em teletrabalho. Muito bem. Já recolheu o acordo dos trabalhadores, já reduziu a escrito o acordo, estabeleceu, por exemplo, um acordo de duração determinada, perfeito. Isto não basta, porque é necessário submeter o trabalhador, antes da implementação do regime de teletrabalho, à realização de exames de saúde, para que o médico do trabalho possa atestar se a pessoa, por exemplo, reúne condições psíquicas, emocionais, para trabalhar num regime que é um regime tendencialmente de maior isolamento. Se for uma pessoa, por exemplo, com problemas depressivos, em que a solidão ou o facto de estar sozinha possa prejudicar a sua saúde, não poderá ou não deverá estar considerada apta para o teletrabalho. Daí que, sob pena de contraordenação muito grave, antes de pôr em marcha o teletrabalho, o empregador deve sempre submeter o trabalhador à realização de exames de saúde. Por outro lado, depois, estes exames devem ser realizados, reparem, com a periodicidade anual, portanto, até com uma periodicidade inferior à da generalidade dos trabalhadores. Exames anuais para avaliação da aptidão física e psíquica do trabalhador para o exercício da atividade, bem como a repercussão desta, portanto, do teletrabalho, nas condições em que é prestada na sua saúde, assim como das medidas preventivas que se mostrem adequadas. Portanto, há todo um trabalho em matéria também de exames de saúde que o empregador deve promover antes da implementação e depois, já na execução do teletrabalho anualmente, que tem não só como objetivo concluir pela aptidão física e psíquica do trabalhador para o exercício da atividade em condições remotas, mas também perceber se a execução de trabalho à distância tem algum tipo de repercussão, de impacto na saúde do trabalhador, a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental, e se tiver, que eventuais medidas preventivas ou corretivas se podem implementar para mitigar ou eliminar mesmo estas repercussões desfavoráveis. O trabalhador é obrigado a facultar o acesso ao local onde presta trabalho a quem?
aos profissionais designados pelo empregador que, nos termos da lei, tenham a seu cargo a avaliação e o controle das condições de segurança e saúde no trabalho. Portanto, é obrigatório que o trabalhador permita que os técnicos de segurança, saúde e higiene no trabalho visitem o seu local de trabalho, embora esta visita só possa ocorrer em período previamente acordado com o trabalhador e entre as 9 da manhã e as 19 horas, portanto, sempre dentro do horário de trabalho. Se o trabalhador terminar às 18, já não pode ser feito às 19, mas se o trabalhador terminar às 18h30, se a visita for realizada às 18, é perfeitamente possível, desde que tenha sido previamente agendada com o trabalhador. Para quê? Para que possam ser avaliadas também as condições do local de trabalho e o impacto que essas condições possam ter em matéria, sei lá, de luz, se o trabalhador está a trabalhar num local em casa onde tem luz natural, se tem uma cadeira ou uma mesa que lhe permita condições de alguma, enfim, ergonomia, se precisa de equipamentos como um apoio para os pés, ou uma outra cadeira. Portanto, todas estas avaliações do local de trabalho, que são habitualmente feitas e normais nos locais de trabalho presenciais, também são tidas nos locais de teletrabalho, mas com estas particularidades de que deve haver o estabelecimento a definição de um dia previamente acordado com o trabalhador, dentro desta janela horária e desde que seja o período normal de trabalho do trabalhador. O regime legal da reparação dos acidentes de trabalho e doenças profissionais aplica-se também às situações de teletrabalho, como não poderia deixar de ser, e para todos os efeitos considera-se local de trabalho o local escolhido pelo trabalhador para exercer habitualmente a sua atividade e o tempo de trabalho todo aquele em que comprovadamente esteja a prestar o seu trabalho ao empregador. Obviamente, se o trabalhador, por hipótese, escorrega nas escadas em casa, mas já está fora do seu horário de trabalho, já não vai ser considerado acidente de trabalho. Portanto, a sua residência, o seu domicílio, se for o local eleito pelo trabalhador para a prestação de teletrabalho, vai ser o seu local de trabalho, também para efeitos de segurança e saúde. Por outro lado, relativamente à fiscalização, e já estamos a terminar a nossa apresentação, cabe ao serviço com competência inspectiva do Ministério responsável pela área do trabalho, ou seja, a autoridade para as condições do trabalho, fiscalizar o cumprimento das normas reguladoras do regime de teletrabalho, incluindo a legislação relativa à segurança e saúde no trabalho, contribuindo para a prevenção dos riscos profissionais inerentes a essa forma de prestação de trabalho. Quaisquer ações de fiscalização que determinem visitas dos inspectores ao domicílio do trabalhador requerem a anuência do trabalhador e a comunicação da sua realização com antecedência mínima de 48 horas. Reparem que aqui o prazo de aviso prévio até é alargado. Portanto, não pode chegar um inspetor da ACT ao domicílio do trabalhador, bater à porta e dizer que quer entrar e para fazer o controle ou prevenção de riscos profissionais ou o que quer que seja. Não. Carece do consentimento do trabalhador, a visita ao domicílio do mesmo e a comunicação da realização dessa visita deverá ocorrer com antecedência mínima de 48 horas.